Pessoal, vamos lá. Lima, quando nós falamos aqui, esse tema aqui que é incrível, né? Créditos presumidos. Nós vemos hoje, quando você fala de crédito tributário, né, presumido, eu lembro, né, sempre vem na minha mente o crédito presumido que as empresas, né, que são não cumulativas, que elas podem tomar o crédito presumido do Simples Nacional, acho que é PIS e COFINS, você consegue tomar o crédito presumido, independente, né, lá do percentual. E isso daí é um mecanismo que nós temos hoje, né, que, de certa forma, foi criado para poder buscar, né, trazer algum equilíbrio em alguma cadeia econômica ou algum segmento que ele precisa ser equilibrado, economicamente falando. Mas com a reforma tributária, Lima, não vamos falando aí do Simples, não, estou falando do tema crédito presumido, como que fica? A Lei Complementar 214 tem algum artigo, ela trata sobre o crédito presumido? Então, vamos lembrar primeiro no contexto. Na reforma tributária, quando foi implantada, e o grande discurso é o da não cumulatividade plena, né? Ou seja, em toda a cadeia você gera crédito, seja serviço, seja venda, você vai ter o crédito do benefício anterior e vai gerando essa não cumulatividade. O que é uma particularidade, eu acho muito legal da reforma tributária, Lima, porque hoje as pessoas têm que lembrar que isso não acontece. Exemplo, se você não é indústria, não é lucro real, você não tem como, tirando o ICMS, todos são comércio e não estão no Simples, também tem, né? Não cumulatividade. Mas em relação a tributos como PIS, COFINS... E serviços, né? Serviço não tem. Não tem. Quer dizer, todos vão ter, né? E aí, exatamente. Todas as atividades passam a ter a não cumulatividade. Tudo vai gerar crédito. É uma mudança radical, né? Mudança radical, além da tributação no consumo, né? Mas essa não cumulatividade, existem setores que têm deficiência dessa não cumulatividade. Então, setores que a cadeia é quebrada, setores que têm uma cadeia muito longa, ela é desonerada na origem. Então, o crédito presumido é para tratar especificamente desses setores. Então, assim, como a política, e lembrando que a gente falou em outros episódios, a nova legislação, essa da reforma tributária, ela trata a base geral. E quando é exceção, ela trata, ela pontua, ela desenvolve. Foi você mesmo que me passou, mas você me passou que foi o artigo 164 a 171, né? Que foi você, exatamente. Estou falando aqui o que você me passou, que foi do artigo 164 a 171. Então, né? Que trata do crédito presumido. Então, quem quer se atualizar, entre, lê, né? Mas quem é mais detalhista na questão legislativa, né? Então entra lá, pesquisa, leia, mas nós vemos que a reforma tributária ela foi bem criteriosa em relação... Todas as exceções, eles tratam especificamente na legislação. Ao contrário do que é agora, a gente trata muitas vezes com alterações na legislação, não tratando as exceções. A gente trata uma das questões. Hoje o PIS e COFINS é não cumulativo, ele tem um monte de exceção, né? Tem. Então, assim, e até tem zona cinzenta, que tem coisa que não dá crédito, então a Receita acha que não dá crédito, o consumidor ou o empresário acha que dá crédito, enfim. Então, na Lei Complementar 214, isso foi muito bem analisado, bem tratado. Preto e branco, não tem cinza. Exatamente. O que é exceção está tratado lá, né? E aí o crédito presumido foi para tratar dessas questões, gerando essa redução do número de setores favorecidos, enfim, abranger pontualmente onde temos essas distorções nos setores. A pergunta foi assim, a gente falou no programa anterior dessa questão de planejamento estratégico, etc., mas tudo isso envolve custo, né? E aí a pergunta eu sou uma empresa pequena, eu tenho alguma questão, não tenho tempo, não tenho dinheiro, recursos para investir nisso daí. O planejamento estratégico serve para mim, Marcelo? Olha, serve. O primeiro planejamento estratégico que nós fizemos, para vocês terem uma ideia, estava eu, meu pai e 3 funcionários. Foi o primeiro planejamento que a gente fez, foi em 95. Então, e nós conseguimos crescer graças a isso.
Né? Então, por exemplo, naquele momento, nós queríamos estar entre as 10 maiores empresas de contabilidade da minha cidade. Nós chegamos. No segundo, nós queríamos ultrapassar todo mundo. Nós ultrapassamos. Depois, nós queríamos ser regionais, nacionais. E foi dessa forma que a Atlas foi crescendo, né? Então, hoje, a Atlas atende praticamente todos os estados, tem mais de 100 cidades. Mas isso foi feito por planejamento, não foi ação e reação. Né? Como é que você desenvolve pessoas? Como é que você desenvolve tecnologia? Como é que você transforma a cultura da empresa? Porque se você não conduzir a cultura da sua organização, por si só, vai ter uma cultura lá dentro. Que não foi a sua intenção e a sua estratégia que fez, mas são as pessoas ali que fizeram. A cultura não vai ser sua, vai ser de quem tá lá. Vai ser do gerente, não sei de quem, mas vai ser. É isso aí. Se você não cuida do jardim, nasce um mato. Então, já que você está falando do jardim que nasce o mato, e como que se faz agora o tema, a gestão, como que a gestão humana, que esse eu acho que para mim, eu falei no começo, é o maior desafio que existe. Não interessa se você está falando de reforma tributária, o que você estiver falando, a gestão humana, para mim, é algo que está sendo muito relevado, mas que é o fator mais difícil que tem. Fala um pouco para nós aí. Até porque você pode ter um excepcional planejamento estratégico, mas se as pessoas que estão nesse grupo não se envolverem, não se empenharem, não estiverem conectadas com essa questão, né, do conceito, do pensamento da empresa, não tem valor nenhum, né? Exatamente. Bom, até falando, alinhando uma coisa com a outra, a recomendação é que você traga seus principais líderes para fazer um planejamento estratégico. Porque senão fica na cabeça dos sócios e você não atinge o gestor. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o diagnóstico e os gestores estão juntos e várias empresas levam esses gestores, ele percebe o seguinte: daqui 4, 5 anos eu estou desempregado. O que eu conheço não é suficiente para eu continuar empregado. Aí ele começa a entender que ele precisa mudar. A se movimentar. E aí ajuda, inclusive, nas análises das mudanças de mercado. Aí ele começa a olhar oportunidades. Gente, é magnífico isso. É muito interessante, porque um choque de realidade. No primeiro momento, se faz uma conscientização para ele se enxergar. Exatamente. Porque as análises que a gente faz das transformações, né, perguntas do tipo assim: você acha que vai ser mais fácil contratar gente ou mais difícil daqui 5 anos? Você tem plano de atração de profissionais? Como é que é? Eu preciso de alguém, liga lá para a empresa parceira, manda pegar uns currículos lá, preciso de 2 pessoas aqui. Hoje, nós sabemos isso. Existe uma dificuldade enorme de achar profissionais no mercado. Isso vai ficar muito pior. Então, se você tem plano de atração, não é que você não tenha um problema, você continua com o problema, mas você tem mais assertividade do que as empresas que não têm. Se você não tem um processo de seleção e você não tem capacidade de fazer isso, você contrata profissionais que vão ficar pouco tempo na sua organização ou você mesmo vai demitir. E qual o plano de atração que você acha, assim, uma ideia de plano de atração? Olha, aí a gente vai ter que fazer plano de marketing, de branding, a gente vai ter que expor as nossas políticas de gestão para que as pessoas saibam, porque as pessoas estão conectadas hoje, né? Então a internet abriu esse universo. E as pessoas acham que a empresa tem segredo. Nenhuma empresa de ponta que nós conhecemos, nós não sabemos a estratégia dela. Nós sabemos a estratégia da Apple, sabemos a estratégia da Google, da Microsoft. E a gente acha que o nosso tem que ser segredo. É o contrário. Quanto mais pessoas entenderem sua estratégia, mais os clientes que você deseja vão te procurar e os profissionais também. Então, é muito relevante a participação e a gente sair do universo da nossa organização. Onde estão as universidades? Os cursos técnicos? Aonde está a sociedade, né, onde você trabalha? Como é que você insere uma marca para falar, olha, a minha empresa faz diferente? O nosso gestor está ali, né, no dia a dia, ele está na universidade dando uma palestra para mostrar o portfólio da nossa organização, como é que a gente desenvolve, quais são os benefícios que nós demos, quais são os desafios que a gente está procurando e precisamos de pessoas, que as pessoas hoje eles querem trabalhar com desafio. Não adianta você colocar lá para a pessoa ficar processando. O jovem senta 6 meses lá, ele vai embora, lógico. Que coisa pior do que você ficar digitando dados? E aí, qual é o plano para essa pessoa entrar? Né? Qual é a receptividade das pessoas?
Eu passei por poucas e boas da minha empresa. Eu já tive profissionais que foram contratados e o gestor esqueceu que o cara tinha sido contratado. Ele chegou na recepção. Olha o nível de gestor que eu tinha. Lima, a gente tinha direto ouvindo aquela máxima, né? Eu formo uma mão de obra, eu preparo uma mão de obra para o meu concorrente vir e levar. Sempre não interessa onde eu esteja, onde eu tenha ido, sempre alguém na usa... verdade, vai ao encontro do que ele está colocando, que é assim, é muito positivo essa questão da pessoa saber onde ela está, o que ela tem de benefício, onde é que a empresa quer chegar, porque assim, ele vai comparar com aquela outra que está provocando ele para ir para outra empresa. E tendo essa consciência, acho que esse é o objetivo, você retém o talento, né? Você não é por conta de um benefício A ou B que você vai perder o profissional, porque o profissional está muito consciente e engajado dentro do contexto daquela empresa, daquele planejamento, da onde ela quer chegar, não é verdade? Mas essa nova geração, Marcelo, que você vê aí uma galerinha que está chegando e que não tem assim aquela vontade de se comprometer ou eles são mais... eles já querem ter acesso a muito em pouco tempo. Você entende bem esse perfil, né? Ou essa falta de atratividade somada a isso. É isso daí. Como que você seduz, como você convence esse público? É um pouco dos dois, mas tem muita gente interessada. E aí ele coloca e percebe que ele tem um bom estudo, que ele é uma pessoa curiosa, ele desenvolveu, ele chega numa empresa que é tradicional, ele olha e fala, cara, eu não vou. Ele olha para o chefe do departamento... Ele é muito mais crítico. Né? Exato. Ele olha para o departamento, não é uma pessoa que ele se inspire. Por quê? O chefe do departamento ele é um dirigente e não um facilitador. Tá. É diferente. Quem da gestão humana, quando fez a entrevista, identificou qual é o desejo dessa pessoa. A gente acha que a gente vai colocar ali, vai falar, olha, funciona assim. Funciona dessa forma. Ó, você teve o treinamento no software, agora você vem, a hora que você terminar, você... Gente, não é isso que ele quer. Pergunta o seguinte, olha... Ele quer trocar, né? Desde a entrevista, você tem um perfil de cargo, a pergunta é, você fez um trabalho para identificar o perfil dessa pessoa, se ele está aderente ao cargo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, qual é o desejo dele? Ele pode ser um trampolim inicial, e para ele tem que ser um trampolim mesmo. Agora, se você, a empresa, está falando assim, olha, a gente tem um grupo aqui, um comitê, que está estudando a inteligência artificial, você quer participar? É toda sexta-feira à tarde. Você acha que esse menino vai falar sim ou não? Talvez o chefe do departamento fale não. Esse é o cara que vai ficar desempregado depois, que ninguém quer se inspirar nele. Talvez esse que está chegando pegue o lugar dele. Exatamente. Né? E o menino vai chegar, né? E ele vai... aí que é o facilitador. Quem é o experiente que eu ponho um menino desse que tem mais facilidade e a empresa ganha, né? Porque você forma equipe, trabalha em conjunto, olha o cliente e fala assim, cara, a gente tem que solucionar. E aí não é um profissional, agora vai ser um grupo de profissionais, porque as coisas são mais complexas com a tecnologia que nós temos. Nós vamos aprender o que com eles hoje? Vamos lá. Primeiro, assim, agradecer a presença de vocês, Renato, aí seja muito bem-vindo, Wagner. E queria, assim, vamos dar primeiro para o pessoal entender o que é a Nanodata, vocês contarem um pouquinho da história de uma forma mais simples, do que levou vocês a construir e o principal produto que chegou na Nanodata. Me fala um pouquinho, Wagner. Muito obrigado. Bem. Primeiro, muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer aí revê-los, né? E ter essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso projeto da Nanodata. Na realidade, né, Lima, a Nanodata nasceu de uma necessidade do cliente em se organizar nas questões aí de recebimento de documentos fiscais e a automação do processo de lançamento de nota fiscal. Muitas empresas processam notas fiscais, fazem o tratamento de notas e entrega para um ERP, né, da vida, e temos vários ERPs do mercado, mas a Nanodata pensou numa situação um pouquinho diferente. Como é que eu aglutinava dados das notas fiscais para transformar isso em inteligência de dados, né? Então nós montamos uma plataforma que chama Obsequium. Nosso projeto começou em 2018, e sempre assim focado num problema da empresa, que é como que eu lido com a minha cadeia de suprimentos e com meus fornecedores e prestadores de serviço na questão da nota fiscal. Então, criamos uma plataforma que
além de aglutinar os dados da Notas e fazer conexão com a Cefaz, com as prefeituras, quando pode, né, que não são todas que tenham web service, para que a gente possa se conectar e trazer a nota fiscal, montamos um motor que consegue traduzir qualquer documento de pagamento, gerar um arquivo XML, que é o padrão, né, nacional de tratativas, e a partir daí, então, com essa inteligência de dados, o Obséquio tem a propriedade de quebrar o XML em vários dados, microdados, umas tags de XML, para fazer uma automação com os RPs. Acabamos nos especializando em SAP, né, em SAP, fazendo um depara entre ordem de compras e pedidos. Então, isso nasceu, era um sonho, precisávamos validar essa tese e viemos trabalhando nisso. Então, assim, uma questão bem na prática do usuário, porque o pessoal que assiste a gente também é usuário, e aí a gente sai um pouco do técnico, né? Hoje nós temos vários sistemas de busca de nota, XML lá. Exato. Então, você tem lá no mercado, você compra na prateleira, eu vou trazer esse sistema A para buscar meus XML da nota fiscal. Exato. Vocês incorporaram um plus nesse produto, que é além do mero buscador de nota fiscal, do XML, vocês incorporaram uma inteligência para analisar o documento e transformar isso em outro documento em XML também, para que isso seja transformado. Exatamente, para que nós possamos, assim, de uma forma simples e objetiva, fazermos as integrações com os RPs, né, de uma forma inteligente e, principalmente, tornar essa relação, um tema que está na moda aí, democrática, porque um prestador de serviço, um fornecedor que há diversos tamanhos de empresas, classificado em vários regimes tributários, é difícil falar com uma empresa multinacional, né, nessa tradução. Então, a ferramenta simplificou isso, então a gente consegue fazer essa... Quem disponibiliza a ferramenta é a multinacional para os seus fornecedores. Nós entramos no cliente grande, que nós chamamos de cliente âncora, né, e a partir dessa inteligência tributária de dados, que nós vamos falar bastante aqui, aí nós conseguimos jogar essas informações para o fornecedor e fazer esse casamento entrar um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo, para conectar exatamente os CPFs, né, dos CNPJs que tracionam o mercado, que fazem acontecer e facilitar essa tradução aí. Então, Lima, vamos agradecer aos nossos patrocinadores Nanodata que está aqui conosco, que além de ser parceiro patrocinador, nós só temos ao nosso lado soluções e tecnologia que a gente acredita. E quem mais, Lima? Temos também a Kion, né? A Kion Tecnologia também, sistemas para contabilidade, área de RP contábil, fiscal, enfim. E por último, não menos importante... Tão importante quanto a Hort, que também, né? Que é um grande patrocinador nosso, né? Que somos nós mesmos. Nós mesmos. Então, se deixar, não morre de fome, né? Tem que ser. Então, cara, é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. E, Lima, aquele joinha que só você sabe dar. Bom, pessoal, gostou do nosso programa? Envie sugestões, deixe seu like aí, é muito importante. Inscreva-se no canal. E estamos à disposição. Acompanhe os próximos episódios, que vai ser muito interessante esse bate-papo com o pessoal da Nanodata. Um abraço. E daí eles despedem de você depois, não hoje. Abraço. Tá bom? Tchau.